Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos começando mais um minuto de reflexão, vivenciando já a nossa 22ª semana do tempo comum, ainda do mês vocacional, o mês em que refletimos, meditamos sobre a vocação que Deus concedeu a cada um de nós. E neste domingo temos a alegria de celebrar a vocação do catequista, aqueles irmãos e irmãs que dedicam o seu tempo para ajudar crianças, jovens e adultos no conhecimento da fé, a levá-los a fazer uma experiência de Jesus em suas vidas. Portanto, nós agradecemos e rezamos por cada catequista da nossa paróquia que tem esta missão bonita de levar em frente o processo de evangelização e do conhecimento da fé em Jesus e do conhecimento também da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos os catequistas que têm esta missão bonita nesta paróquia, na nossa paróquia. E neste 22º domingo do tempo comum, nosso evangelho deste dia é de São Mateus, capítulo 16, versículo de 21 a 27. Ouçamos o que nos diz Jesus neste evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem a ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, deste domingo, deste nosso que vivenciando já o 22º domingo do tempo comum, nos apresenta uma das palavras mais fortes de Jesus ao convite para o discipulado. Se alguém, disse Jesus, quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Lembremos do 21º domingo do tempo comum, aquela bonita profissão de fé que Pedro havia feito em Jesus. Disse Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Neste momento, Jesus apresenta a Pedro, de fato, no que consiste a sua missão e por onde esta missão passa. E quando Jesus anuncia que deverá sofrer, morrer, ressuscitar, Pedro não entende e não aceita a missão neste sentido de sofrimento. Pedro talvez queira um Messias sem cruz, um Cristo vitorioso segundo os critérios humanos, não segundo os critérios de Jesus e do próprio Deus. Nesse momento, Jesus toma uma atitude que é necessária naquele momento. Jesus corrige com firmeza Pedro, dizendo a ele: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens.
Meu irmão, minha irmã, questão e um grande desafio para a nossa vida de fé e para o nosso discipulado. Nem sempre aquilo que nós queremos coincide com aquilo que Deus quer. Nem sempre o Jesus que nós buscamos é de fato aquele Jesus que é de fato verdadeiro. Aquele que viveu entre nós, aquele que desenvolveu sua missão, passou pela cruz e ressuscitou. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós desejamos uma vida de fé sem dificuldade, sem perdas, sem sofrimento, sem renúncia, muitas das vezes. E hoje Jesus nos mostra que o caminho do verdadeiro discipulado, que o caminho da verdadeira vida que o cristão vive, passa pela cruz, passa pela entrega total. Meu irmão, minha irmã, seguir Jesus, portanto, exige de cada um de nós renúncia. Ser cristão, ser católico, ser membro de uma comunidade cristã, não significa apenas acreditar em Jesus, como fez Pedro no domingo passado. Significa segui-lo, assumir de fato aquilo que Jesus propõe como verdadeiro seguimento dele. Seguir Jesus, portanto, meu irmão, minha irmã, implica deixar para trás, muitas das vezes, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o ressentimento, a vingança e tudo aquilo que nós sabemos que nos afasta do verdadeiro discipulado de Jesus. Muitas das vezes, daquela lógica que nós pensamos, da lógica que o mundo nos apresenta. O mundo nos diz, pense somente em você. E Jesus nos diz, entregue-se totalmente. O mundo nos diz, pense em primeiro lugar em você. E Jesus diz, seja capaz de doar a sua vida, o seu tempo, pelo bem, pela salvação do irmão, da irmã. O mundo diz para nós, vença a qualquer custo. Esta é a lógica do mundo. E o que Jesus nos diz? Sirva, capaz de servir, mesmo com os desafios, mesmo com as dificuldades. Servir com amor é a verdadeira essência do discipulado de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar você neste 22º domingo do tempo comum. Venha celebrar conosco esta festa da fé, a festa da família, a festa do discípulo, da discípula de Jesus que se alimenta com a palavra e com o pão da Eucaristia e que nos ajuda a levar em frente a missão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.